Estação Cidadania. Educação e desenvolvimento social pelos 1080 AM. Produção e apresentação, Laura Berruti. Boa tarde. Começa agora a Estação Cidadania, uma realização do DEDS, Departamento de Educação e Desenvolvimento Social da Pró-Reitoria de Extensão da URGS, que toda quinta-feira, à 13h, está aqui na Rádio da Universidade. Está sendo discutida a possibilidade da internacionalização de programas da extensão na universidade. O Estação de hoje se propõe a estender essa discussão. Fique conosco, o Estação está no ar. No programa de hoje, vamos conversar com o secretário de Relações Internacionais da URGS, o professor Nicolás Bruno Maillard. Boa tarde, professor Nicolás. É uma grande honra a sua presença no programa. Boa tarde. Professor Nicolás, o senhor está iniciando um debate sobre a internacionalização da extensão da URGS. O senhor poderia explicar para os nossos ouvintes o que seria esse processo e por que o senhor acredita que a URGS teria condições de promovê-lo? Bem, para começar, eu sou secretário de Relações Internacionais e realmente a minha função é promover essas ações de internacionalização da universidade como um todo. Na universidade são três funções: ensino, pesquisa e extensão. A pesquisa na URGS, numa universidade do porte da nossa, a pesquisa ela já nasceu internacional, então o trabalho é realmente formatar, ter conhecimento e ajudar a agregar essas ações de pesquisa internacional. Em termos de ensino, passa muito pelo intercâmbio de alunos, e isso está acontecendo. A terceira missão, a extensão, esse processo de internacionalização está bem mais principiante. Ora, não adianta, se a gente quer internacionalizar a universidade, temos que internacionalizar também a extensão. Ainda por cima, a extensão ela é uma missão da universidade que é muito específica à América Latina, ao Brasil. Muitas universidades na Europa não têm esse conceito. Nos Estados Unidos também acontece bem menos. Nos continentes asiáticos, na Rússia, que eu tive a chance de visitar também, não tem tantas ações formatadas. Eles fazem ações com a comunidade, mas não é tão nobre como é em nossa universidade. Portanto, em termos de internacionalização, nós temos uma oportunidade ímpar de mostrar ao mundo um trecho cultural muito forte da nossa cultura acadêmica, que é a extensão. E tem demanda para isso. Os estrangeiros que querem vir no Brasil, que querem colaborar em nível acadêmico com o Brasil, eles querem fazer uma ação autenticamente brasileira. Para eles não querem automaticamente replicar uma pesquisa, um sistema de ensino que preexiste no país deles. O interesse na colaboração internacional, para eles, é aprender uma coisa que seja nosso, senão não faz sentido. Portanto, a extensão ela é muito importante nessa lógica de podermos internacionalizar e tornar visível em nível internacional uma ação autenticamente nossa. Não é tanto importar de fora, é mais mostrar ao mundo fora uma coisa boa que a gente faz nas universidades do Brasil. Perfeito. E que demandas imediatas temos em relação à internacionalização pela extensão? Isso foi uma coisa que surgiu no ano passado, justamente, até em função dessa demanda, teve essa aproximação entre a Secretaria de Relações Internacionais e a Pró-Reitoria de Extensão. Algumas instituições em alguns países têm essas ações comunitárias, como eles chamam. Vamos pegar um caso bem claro, o Reino Unido. Eles têm uma proximidade cultural grande com a Índia, que foi uma colônia do Reino Unido, como se sabe. E, portanto, eles têm atividades para levar alunos ingleses na Índia, onde esses alunos, de alguma forma, participam, sei lá, de um projeto de engenharia, por exemplo, da construção de uma ponte na Índia. E dessa forma se comunicam, se relacionam com uma micro-sociedade indiana. O que aconteceu então é que algumas instituições britânicas, algumas instituições norte-americanas começaram a fazer contato com a rede Inter para saber se não tinham como nos mandar alunos, não para estudar em sala de aula, não para fazer pesquisa, mas para participar de atividades com nossas comunidades
Eu tive um caso muito bonito de um aluno do Texas que esteve na URGS há 2 anos atrás. Chamei ele por uma conversa porque ele tinha um desempenho acadêmico um tanto pouco insatisfatório em algumas disciplinas, o que levava a problemas com a universidade de origem dele. Ele me explicou que realmente naquela disciplina não tinha funcionado muito bem porque ele trabalhava num projeto de extensão na Vila Chocolatão e ele tinha achado tão interessante essa experiência de contato com uma parte do Brasil que pouco é enxergada no exterior, que simplesmente ele se dedicou a esse projeto de extensão e não tanto à sala de aula. Conclusão, realmente tem uma demanda de gente no exterior para vir na URGS participar dessas atividades de extensão. E nós temos centenas de projetos de extensão na URGS que não tem fator limitante nenhum para receber estrangeiros. Um dos maiores projetos de extensão em termos de números de pessoas envolvidas é o programa de português para estrangeiro do Instituto de Letras, que por si só gerencia centenas, 400, 500 alunos internacionais por semestre. Então é quase que uma pequena faculdade que é um projeto de extensão para gerenciar estrangeiros. Então nós temos essa demanda em frente à extensão de simplesmente se conscientizar que existe essa possibilidade de receber estrangeiros que têm uma motivação para vir para participar desses projetos. Perfeito. E quais são as principais barreiras para promover a internacionalização da extensão na nossa universidade atualmente e como poderia ser superadas? Tem uma dificuldade que não é própria da extensão, que é geral na URGS, e não só na URGS, nas outras universidades brasileiras e na sociedade brasileira em geral, que é o idioma. Todo mundo tem orgulho do seu idioma nacional, é normal, o português é nossa língua, e ninguém quer esquecer disso, e menos ainda perder essa riqueza que é o português. Mas é fato que para trazer gente de fora para cá, bem, o português, em geral, não é apontado como sendo o idioma mais aprendido no exterior, né? As pessoas aprendem o inglês, para quem não fala inglês nativamente, o espanhol é outra língua muito falada, obviamente. Depois tem línguas como o francês, o alemão, o russo, que podem ter um apelo pela cultura, pela literatura que se acede através dessas línguas. O mandarim, obviamente, está crescendo muito no mundo, e o português vem depois. Então, mesmo para pessoas que possuam mais de um idioma estrangeiro, o português, em geral, não é falado. Portanto, de uma certa forma, em termos de atrativo, podermos, no mínimo, nos comunicar no outro idioma do que o português. E se não passar a usar o português, se não passar a usar o inglês, digamos, na atividade, mas pelo menos ter essa capacidade de interagir com o estrangeiro, mesmo pontualmente, mesmo na hora de convidá-lo, por exemplo, isso é muito importante. Então, em termos de projetos de extensão, tipicamente, o que eu preciso para melhorar a chegada de estrangeiros é ter coordenadores de projetos que possam se comunicar em espanhol, em inglês, talvez em francês, em alemão, para poder interagir e explicar o que vai acontecer ao aluno potencialmente interessado, que na fase de preparo da sua mobilidade vai precisar de muitas informações relativas a atividades que provavelmente só um acadêmico envolvido na atividade de extensão vai poder dar. Então, o pré-requisito básico é esse: de alguma forma conseguir se comunicar com o estrangeiro num idioma que não seja português. Não quer dizer ser totalmente fluente no idioma estrangeiro, não quer dizer obrigatoriamente trabalhar em inglês. O espanhol serve muito na comunidade de extensão. Então tem muitas opções, muita gente se assusta e entende que se exige um domínio do inglês perfeito, e não é isso. O que a gente precisa é pessoas abertas, simplesmente. E na comunidade da extensão as pessoas tendem a ser abertas para poder se comunicar num idioma que não seja português. Então isso é uma barreira grande para a extensão e para as outras atividades. A gente está conversando na URGS de dar aulas, principalmente na pós-graduação, em idiomas que não sejam português. Nós estamos, obviamente, trabalhando no nível de pesquisa para ter publicações em idioma, em geral, em inglês.
Tem um programa importante na URGS chamado Idiomas Sem Fronteiras para promover a aplicação de exames de proficiência, por enquanto, no caso do inglês, em nível do TOEFL, mas daqui a pouco para outras línguas também. E esse programa tem vocação a capacitar as pessoas também em inglês e daqui a pouco em francês, em espanhol e em mandarim. Então nós temos essas ações e essa questão da língua realmente é um ponto crítico a ser atacado. Nós temos uma outra barreira que também não é específica da extensão, que é o alojamento. Isso é um problema que vai muito além da universidade, é um problema da cidade, na verdade. É fato que é difícil para um estrangeiro que vem em Porto Alegre se hospedar. Precisa de muitos documentos que são difíceis para um estrangeiro obter. Precisa de fiador em geral, que também é muito complicado para um estrangeiro trazer essas calções em dinheiro. Tem questões legais. O estrangeiro, na hora de assinar o contrato de aluguel, até de novo em função da questão da língua, às vezes não consegue, e mesmo falando alguma coisa de português, talvez não tenha a fluência necessária para poder realmente analisar e assinar um contrato. Em muitas universidades no mundo, em muitos países no mundo, essa questão do alojamento é tratada em nível da universidade, porque as universidades têm nos seus campi dormitórios ou facilidades para receber estrangeiros que no Brasil não existem. Não é um problema específico da URGS, é a forma como os nossos campi foram projetados que não levou em consideração essa opção de hospedar as pessoas. Então, no caso da URGS, a questão remete à prefeitura, remete à cidade, e por enquanto não está sendo tratada de forma apropriada. Portanto, muitas vezes eu recebo a pergunta: qual é a maior dificuldade para um estrangeiro que vem estudar na URGS? E os brasileiros que me fazem essa pergunta pensam todos em insegurança, pensam muito na questão do idioma. Eu sempre respondo que a principal dificuldade é o alojamento. É difícil para um estrangeiro se alojar em Porto Alegre. Então isso impacta potencialmente na internacionalização da extensão, assim como impacta em todas as ações de internacionalização da universidade. E sabe-se que a extensão universitária se faz a partir da interação entre a universidade e a comunidade externa. Num processo de internacionalização, como essa relação seria possível? Bem, é uma pergunta complexa que eu não trabalhei ainda, porque estamos começando nesse processo de internacionalização da extensão. Primeiro, existe eu falei da demanda externa, o que eu poderia qualificar de demanda incoming, porque é para trazer gente de fora para dentro da URGS. Na verdade, historicamente, nós temos uma proposta já há tempo dos proretores de extensão do Brasil para promover um processo de internacionalização outgoing, ou seja, possibilitar que extensionistas tivessem uma experiência no exterior para compartilhar suas ações de extensão. E, tipicamente, faz todo sentido com a América Latina, por exemplo, onde essas comunidades que são locais, elas compartilham de preocupações e de problemáticas que também são comuns com outros países. Questão de minorias, questão de inclusão social, questão de direitos humanos, questões de tratamento das vítimas das ditaduras, questões de acolhimento de refugiados. É uma problemática que afeta a vários países da América Latina e, portanto, essas comunidades, por mais que elas sejam locais, certamente podem trocar contatos. Temos exemplos bonitos dentro de uma rede acadêmica da América Latina sobre o uso de idiomas nativos, o Guarani, tipicamente, que é um idioma, obviamente, que é falado no Rio Grande do Sul, mas também, obviamente, no Paraguai, no Uruguai e em outros países. Então, comunidades muito locais, indígenas, que têm interações via extensão com a universidade, também podem interagir de forma internacional. Até porque, na verdade, nós tivemos um depoimento bonito, de um aluno indígena que fez mobilidade em Portugal, onde ele explicou que os povos indígenas já nasceram internacionais, bem mais abertos do que as culturas europeias que acabaram colonizando a América do Sul, porque eles viviam num mundo
com bem menos fronteiras do que nós temos hoje. Então, essa problemática do local versus internacional, para algumas comunidades, é recolocada num contexto totalmente diferente e um não exclui o outro. Não é porque estamos falando com outros países que a comunidade local não tem um gancho bem explícito com uma comunidade local do outro país. Então isso é um ponto. Ao levar para fora nossas atividades comunitárias, podemos reconhecer em outras comunidades do exterior conexões, pontos comuns, que talvez não apareçam quando a gente apenas estuda a comunidade conosco aqui em nosso país. O entrevistado de hoje é Nicolas Maillard, secretário de Relações Internacionais da URGS. Obrigado a todos. Neste espaço, nós iremos divulgar o depoimento sobre o assunto em pauta no programa. A pergunta de hoje é: o que você pensa a respeito da internacionalização de programas de extensão na universidade? Sandra de Deus, pró-reitora de extensão. Porque é uma experiência muito grande para quem vem de outros países viver o processo de extensão nas universidades brasileiras, a relação que a universidade brasileira estabelece com as comunidades. Porque extensão universitária é uma realidade muito brasileira e muito da Latinoamérica. Tu não vai encontrar este modelo de atuação das universidades na Europa. Então, principalmente para o estudante europeu que vem para cá, assim, isso é uma grande novidade, trabalhar com comunidades. Para os estudantes da Latinoamérica, Centro-América, Caribe, também isso é importante, porque no Centro-América se trabalha com a vinculação social e não com grupos organizados, como nós temos no Brasil, né? Então, essas realidades todas, elas precisam ser vivenciadas, né? Porque é uma experiência, como nós vamos defender sempre que a extensão universitária permite ao estudante, principalmente, ele decidir que tipo de profissão ele vai ser no futuro, e isso é a extensão universitária que permite, né? Assim. Então, para o estudante que vem de outro lugar do mundo, essa é uma grande experiência. Aqui na URGS, a nossa proposta em discussão com a Secretaria de Relações Internacionais é exatamente colocar em prática o que já existe na universidade. Nós temos muitos projetos e programas de extensão que já contam com a presença de estudantes estrangeiros, mas isso não está catalogado pela Pró-Reitoria de Extensão e nem pela Relinter. Agora nós procedemos um levantamento que dá conta de quem são esses programas ou projetos que contam nas suas equipes com estudantes estrangeiros ou até mesmo professores estrangeiros. Meu nome é Marília, eu sou estudante do curso de Relações Internacionais daqui da URGS e eu participo de 4 projetos de extensão atualmente e eu acabo de voltar de intercâmbio da Universidade Nacional Autônoma do México, na Cidade do México. Eu acho que a internacionalização da extensão é muito importante. Em primeiro lugar, porque a extensão ainda hoje é o pilar menos valorizado na universidade, o que menos recebe atenção e recurso. E, em segundo lugar, porque a URGS tem um potencial de projeção internacional muito bom, ou seja, seria importante justamente para valorizar essas duas partes, tanto a extensão quanto a internacionalização. Então, a junção disso seria muito positiva para a URGS. Além de, claro, trazer mais estudantes internacionais para a URGS, o que é extremamente positivo e só nos faria ganhar. No próximo programa, o secretário continuará sua entrevista no Estação Cidadania e o tema em pauta no programa vai ser sobre a internacionalização da educação. Mande uma mensagem para o Facebook do DEDS ou para o e-mail deds@prorext.urgs.br o que você pensa sobre o assunto. Estação Cidadania é uma realização do Departamento de Educação e Desenvolvimento Social da Pró-Reitoria de Extensão da URGS. O programa vai ao ar todas as quintas-feiras, à 13h, na Rádio da Universidade. Produção: Laura Berruti e Patrícia Javier.
Coordenação: equipe do DEDS. Gravação e edição: Kleber Trindade. Mesa de áudio: Vladimir Fontoura. Até a próxima semana. Tchau!